Eu estou em Jerusalém, na capital de Israel, e por aqui só se fala a respeito de uma coisa. O presidente Trump teria traído Israel. E por isso, Benjamin Netanyahu, de última hora, no exato momento em que eu falo com vocês, pegou um voo e está chegando na Casa Branca para uma reunião secreta entre ele e Donald Trump. O que será que está acontecendo? Bom, será que realmente o presidente Trump traiu Israel? E quais são as consequências disso, tanto para Israel quanto para os Estados Unidos? Porque se a gente acredita na Bíblia, ela é muito clara a respeito das relações dos povos com Israel. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Vamos tentar hoje entender melhor essa história e a importância do apoio a Israel diante de toda essa perspectiva bíblica. Eu vou trazer também para você a realidade histórica do Brasil. Será que o Brasil está historicamente do lado de Israel? Estão separados de Israel? Bom, meu lugar de fala é como aquele que tem família nos Estados Unidos, nasceu no Brasil e vive em Israel como judeu. Eu vou misturar todas essas coisas e eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa incrível. Então, antes da gente começar, já se inscreve no canal para estarmos juntos nessa jornada descobrindo Israel com seu amigo na Terra Santa, Isaac Levi. Ativa o sininho das notificações e, é claro, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, comenta aqui também as suas opiniões. Bom, eu quero já deixar claro para vocês que eu não tomo partido político, eu não estou falando bem ou mal de certo político ou de qualquer um dos aspectos políticos. Eu quero apresentar para vocês, como um judeu que vive em Israel, nascido no Brasil, com família nos Estados Unidos, quais são as perspectivas baseadas na Bíblia a respeito de toda essa história. Vamos lá? Bom, o que eu posso falar para vocês é que definitivamente o mundo está de cabeça para baixo, especialmente quando nós falamos aqui do Oriente Médio. Bom, enquanto eu falo com vocês, como eu disse, Benjamin Netanyahu acaba de desembarcar nos Estados Unidos e segue direto para a Casa Branca para uma reunião secreta em portas fechadas com o presidente americano Donald Trump. E o que ele falou basicamente, o próprio presidente Trump, é que essa reunião tem dois motivos muito básicos. Primeiro, a suposta traição dos Estados Unidos a Israel, na figura das taxas que foram colocadas sobre Israel. A gente vai chegar nesse assunto, taxas quase que o dobro daquilo que os americanos colocaram em cima dos brasileiros. E o segundo ponto, ele diz que, segundo ponto da conversa, segundo as palavras do próprio Trump, é óbvio, um eventual ataque às instalações nucleares do Irã. Um ataque conjunto de Israel e Estados Unidos. As tensões que aumentaram entre esses três países e o que vão ser os próximos cenários nesses próximos dias. Os Estados Unidos teria dado 2 meses para que os iranianos sentassem, resolvessem, conversassem a respeito do seu programa nuclear. Se isso não fosse resolvido, segundo Trump, um ataque seria feito contra as instalações nucleares. Será que Israel vai tomar parte nisso? Quais que serão as respostas do Irã, que certamente não pode alcançar os Estados Unidos, mas a gente está no meio do caminho. Bom, vamos começar falando sobre essa questão das taxas. Israel foi taxado pelos Estados Unidos. Nessa nova tabela de taxas que os Estados Unidos colocou contra uma série de países, enquanto a gente vê o caos acontecendo e uma possível recessão aí batendo às portas, né? O mundo está de cabeça para baixo, a economia e os investidores, enfim, num momento de super crise. E é muito curioso como a gente vê que a bolsa americana está caindo, a SP 500, para quem investe aí sabe que, ok, SP 500 só cresce, não cai, agora está caindo quase que 4%. Todas as principais bolsas do mundo estão em colapso. Mas bom, sobre a questão das tarifas, o curioso é que os Estados Unidos têm cerca de um déficit de 7 bilhões de dólares em relação a Israel. Isso quer dizer que eles compram mais de Israel do que eles vendem para Israel. E aí, nessa grande tarifa Day, né, o dia da tarifa, que o Donald Trump ele chamou de Liberation Day, o dia de liberação dos Estados Unidos, ele decidiu fazer uma divisão talvez um tanto quanto confusa para a realidade israelense, que é o total de exportações israelenses com o déficit comercial entre essas relações dos dois países. E aí ele impôs sobre Israel uma tarifa de 17% sobre os seus produtos nos Estados Unidos. Ou seja, um americano que quer comprar um produto israelense, Israel vai trabalhar principalmente na exportação na área médica, na área militar, na área tecnológica, diamantes brutos e polidos, circuitos integrados, equipamentos de radiodifusão, enfim, uma série de produtos principalmente relacionados àquilo que é a manufatura especializada, tecnológica, é o que Israel manda para os Estados Unidos. E é muito curioso que um dia antes disso tudo acontecer e dessas tarifas serem colocadas contra Israel, Israel decidiu fazer uma mudança também nas suas tarifas com os Estados Unidos, colocando uma equiparação de 0 por 0. Ou seja, não há mais tarifas sobre os produtos importados americanos em Israel. E ainda assim, Estados Unidos, Donald Trump colocou as tarifas contra Israel. Ninguém entendeu nada, ok? E por isso, esse é o motivo número 1 que Benjamin Netanyahu
pega o seu avião, chamado Águias de Sião, Wings of Zion. Eu amo esse nome, é muito top. E aí ele vai conversar com o Donald Trump, vamos ver o que vai sair dessa situação, porque realmente é uma surpresa. As relações entre Estados Unidos e Israel são extremamente amistosas há séculos. É como que fosse um princípio nacional. Pelos pais fundadores dos Estados Unidos, o apreço pelo povo judeu e o apoio ao estabelecimento do Estado de Israel. E bom, eu quero falar um pouco sobre isso com você. Será que Donald Trump está atraindo maldição para os Estados Unidos? Mas para falar sobre isso eu quero mostrar um livro. Eu sei que vocês amam quando eu abro livros aqui. E que tal a gente ir lá, para perto do Muro das Lamentações, para a gente debater um pouquinho esse assunto. Vem comigo. Ok, aquele carro preto que vocês viram passar atrás de mim é o rabino que está lá no meio dessa gente toda, é um dos rabinos mais proeminentes de Israel, ele que faz as orações do Yom Kippur, do Rosh Hashanah, os dias mais santos do ano, e de tempos em tempos ele aparece aqui para fazer suas orações com a roupinha bem surrada, bem humilde, porque a riqueza dele é a riqueza espiritual. Bom, então a gente vai falar e conversar agora ao som de orações e cânticos do clamor de Israel. Israel clama mais uma vez. Quem sabe isso vai ajudar a gente a sair dessa situação tão delicada. Mas vamos lá, eu quero mostrar um livro para vocês que fala principalmente sobre a relação americana e os Estados Unidos. Porque você sabe que a Bíblia ela é muito clara quando Deus fala através de Abraão: eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Aqueles que abençoam os descendentes de Abraão, Israel, eles recebem sobre si também uma promessa bíblica de bênção, de graça, de favor, de prosperidade. E aqueles que amaldiçoam, eles recebem o contrário, recebem a maldição, a derrota, a vergonha. Lembra que o rei Davi ele fala: orai pela paz de Jerusalém, pedi pela paz em Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém e que sejam prósperos aqueles que te amam. Bom, então parece que existe uma relação de causa e efeito na Bíblia, onde aqueles que são pró-Israel entram no caminho da bênção e aqueles que são contra Israel entram no caminho da maldição. Mas existem pessoas que levam isso muito à risca. E eu tenho um amigo muito querido chamado William Koenig, Bill Koenig, e a sua esposa, que nasceu no Brasil, mas é mais qualquer outra coisa do que brasileira, que é também uma pessoa como que da minha família, Tanya Koenig. Eles produzem conteúdo em inglês, é um casal que é um dos maiores jornalistas, a gente pode falar assim, de apoio, né, a Israel, são cristãos sionistas. E o William, ele escreveu um livro que é um best-seller nos Estados Unidos, que eu trouxe para vocês darem uma olhada aqui. Olha só, porque esse livro é chamado Eye to Eye, um olho por outro olho, ok? E Facing the Consequences of Dividing Israel, encarando as consequências de dividir Israel. Basicamente, o que o William fez nesse livro, ele pegou toda a declaração, toda a atitude, toda a ação que o presidente americano, que o governo fizeram contra Israel e eventos desastrosos que se deram depois dessa atitude. Então, assim, é algo impressionante, porque é quase que um método científico, ele está mostrando uma relação de causa e efeito. Fosse falado coisa no dia A e no dia B aconteceu tal desgraça. Quero apresentar alguns exemplos para vocês. Parte desses eventos estão falando a respeito de desastres principalmente naturais, porque veja, olha só, aqui a gente vai ter uma tabela com declarações anti-Israel, ou então a gente está falando de ações anti-Israel, e depois a tabela continua agora com o que aconteceu no mesmo dia ou dias depois dessas declarações. Vou dar alguns exemplos para vocês. 6 de junho, o diretor da CIA encontra com o presidente Mubarak no Egito, fazendo declarações contra Israel. Bom, e aí começa uma tempestade tropical chamada Ellison, ok? Que teve um prejuízo de 5 bilhões de dólares. Bom, olha outra aqui. Presidente Bush e o Departamento de Estado perseguiram israelenses e os forçaram a sair de Ramallah, o exército, de uma cidade palestina onde tinham pessoas ligadas ao terror. Isso acontece em abril. No mesmo mês, outro tornado vai pelas cidades do Missouri a Maryland, causando prejuízos mais uma vez multimilionários. Olha só, de abril a maio de 2003, autoridades americanas começam a pressionar Israel para fazer um acordo de paz, entregando suas próprias terras para estados que até o momento são considerados estados inimigos
houve um recorde no mesmo mês de 562 tornados. O recorde anterior era de 399. 592 tornados no único mês. 28 de outubro de 2003, eu ainda estou em 2003, hein? O presidente Bush disse que a cerca israelense que protege o seu território da Cisjordânia, assim como os assentamentos, são um empecilho para a paz e que Israel é culpado pelo processo de paz não acontecer. Pois bem, final de outubro, início de novembro até o dia 5 de novembro aconteceu um incêndio sem precedentes na Califórnia que custou 3 bilhões de dólares. E bom, eu não sou nenhum pastor, rabino, padre, um profeta dedicado às profecias e se elas estão se cumprindo ou não, mas é quase que impossível você não ver uma relação de causa e efeito nesse livro que é tão respeitado do William Koenig. Agora veja aqui, a Bíblia ela fala bastante sobre essas questões, né? E é claro que eu estou trazendo uma perspectiva mais religiosa, porque é assim que muitas pessoas aqui em Israel veem. E veja aqui, Gênesis 12:3 diz: abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Salmo 122:6, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Isaías 60:12, porque a nação e o reino que não te servirem, ó Israel, perecerão. Essas nações serão de todo assoladas. Zacarias 8:13, e há de acontecer que, assim como fostes uma maldição entre as nações a causa de Judá e a casa de Israel, assim vos salvareis e serei uma bênção para as nações. Desculpa desviar, mas olha como que ele ora rezando. E agora ele pegou o microfone, então a gente vai ter que procurar um outro lugar para confessar, porque, enfim, a gente não vai conseguir se concentrar aqui, mas veja. Adonai Oshiana, tipo, Deus nos salve, né? Lembra que aparece nos textos cristãos também? Oshiana, Osana, Deus nos salve, nosso Rei. Uau, muito bonito, mas vamos continuar nossa conversa em outro lugar. Bom, então vamos voltar ao assunto e veja aqui, esse princípio da retribuição divina em relação a Israel, ele é tão poderoso nos Estados Unidos que existem aquilo que eles chamam, principalmente os evangélicos, de o fator Israel. Você decide se uma pessoa é boa ou não na sua perspectiva política a respeito daquilo que ela pensa em Israel. Mas um princípio que é baseado também no pensamento dos pais fundadores do Estado americano. Porque muitos deles, eles eram grandes amantes da Bíblia e eles reconheciam a profunda contribuição que os judeus tinham na história da humanidade. E é claro que eles deram um maior presente para o mundo cristão, que é o próprio Jesus Cristo, que é judeu. Bom, e uma coisa que pouca gente sabe é que não só os Estados Unidos, por toda essa influência dos pais fundadores da nação, eles foram o primeiro a reconhecer a existência do Estado de Israel depois da Declaração de Independência em 14 de maio de 1948, na verdade apenas 11 minutos depois da Declaração de Independência do Ben Gurion. E o presidente Truman ligou para ele, assinou um papel e falou: olha, reconhecemos a existência do Estado judaico. E esse reconhecimento se dá basicamente por causa da influência cristã que a mãe do presidente Truman exerceu sobre ele. Ela era uma cristã sionista que amava o Estado de Israel. E ela falava a respeito da importância de abençoar o povo judeu. E o rabino-chefe de Israel conseguiu uma reunião, meses depois da fundação do Estado judaico, onde ele foi para a Casa Branca para encontrar com Truman. E lá ele deu uma declaração que marcou muito Truman. Truman, eu sei da história da sua mãe e eu sei que ela falou para você que você nasceu com uma missão muito especial. E eu tenho certeza que a missão especial que você nasceu, ela foi cumprida no dia 14 de maio de 1948. Deus te colocou no mundo por causa desse dia. E diz a história que Truman, ele se emociona grandemente, começa a chorar no salão oval da Casa Branca. E ali ele faz uma declaração muito forte, dizendo: Herzog, rabino-chefe de Israel, eu sou Ciro. Uau, ele se lembrou das histórias bíblicas. De Ciro, que era o rei persa, que Deus falava através do profeta Isaías: Ciro é o meu servo, o meu ungido, aquele que fez o édito, liberando os judeus para voltarem para sua terra. E essas bases cristãs sionistas são tão fortes, né, nos fundamentos da sociedade americana, que quando os Estados Unidos foi fundado, os pais fundadores da nação, eles queriam que o hebraico fosse ensinado nas escolas e que em algum momento o hebraico se tornasse a língua oficial do país. Bom, eu digo que uma realidade alternativa, nos Estados Unidos se fala
hebraico em Israel se fala inglês, porque também na fundação do Estado de Israel, uma das ideias é que não vai ser o hebraico que vai ser a nossa língua, é uma língua ainda que muitos judeus têm que reaprender o hebraico moderno, a nossa língua vai ser o inglês, então em alguma realidade alternativa aqui se fala inglês e lá se fala hebraico. Bom, o que eu posso dizer então é que existem países, existem povos que são basicamente como que Ruth que disse para Noemi, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Povos que se aliançam com Israel. E numa perspectiva de fé, talvez esse seja um dos segredos do sucesso da nação mais poderosa, do império mais forte militarmente, economicamente, que existiu na história, que é o Império Norte-Americano. E nessa perspectiva, eu espero que esses laços eles continuem, que essa situação seja resolvida hoje. E uma vez que não há tarifas mais de Israel para os produtos americanos, que não haja tarifas também dos produtos americanos para os produtos israelenses. Somos povos amigos. E é claro que a segunda pauta do tema é mais importante do que essa questão da suposta traição de Donald Trump e das taxas que são colocadas sobre Israel, as tarifas, né? Nesse Liberation Day americano. O mais importante é que, mais uma vez, as tensões cada vez mais se elevam no Oriente Médio em relação ao que acontece em Di Garcia, na ilha, com cerca de 6 B-2 Spirit, que são os 6 bombardeiros americanos que são stealth, que são invisíveis, e essa tensão aumentando. O Irã dobrando a aposta, falando que seria um caos no Oriente Médio, avisando o Kuwait e todos os estados do Golfo para não se envolverem na questão e não permitirem que os Estados Unidos e Israel utilizem as suas bases aéreas, as suas pistas de voo, o seu espaço aéreo, porque senão eles se tornarão alvos também. E é claro que o principal tema de discussão na mesa vai ser o approach de Estados Unidos e Israel a essa questão iraniana. Será que o método militar, será que ele é utilizado para fazer com que os iranianos deixem de lado, coloquem de lado a sua perseguição às ogivas nucleares, a criar armas nucleares? Será que eles vão conseguir chegar a um acordo quando estivermos bem próximo do ponto de tensão e ruptura dessas relações para chegar de fato em uma operação militar? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu quero deixar uma mensagem para você que pensa em visitar Israel. Bom, não se assuste com essas notícias. Não se assuste, até porque eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Saiu uma notícia há 2 dias atrás de que Israel é o 34º país mais seguro do mundo. E bom, eu colocaria Israel mais no topo da lista, porque alguns países colocaram ali acima da gente. Definitivamente eu já passei por problemas nesses países e em Israel eu nunca tive um problema de violência urbana, de criminalidade. E em relação ao Brasil, eu falo com todo respeito, porque nasci no Brasil, amo o Brasil está na 132ª posição. Então o Brasil está na posição 132 de países mais seguros e Israel está na posição 34. Olha a diferença. Apesar de toda essa realidade, a gente está falando de conflitos, de tensões que acontecem fora, extrafronteiriços em Israel, né? Além das nossas fronteiras, não é dentro do nosso país. Envolve o nosso Estado, envolve a nossa política, de fato, mas não envolve necessariamente o interior do nosso território. Aqui, completamente tudo em paz. Turistas nas ruas, pessoas passeando. Então não se preocupe, quando você tiver que fazer a sua viagem para Israel, será bem recebido, estará muito seguro, mais seguro do que qualquer outro lugar do mundo. Isso eu tenho certeza absoluta. Bom, vamos nos aproximar um pouco mais dessa menorá aqui, porque Israel é tão seguro que essa é uma menorá de ouro puro, ok? Ela tem um pouco mais de 1,80 m e uma réplica exata daquilo que existia no tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão, no templo de Herodes. Ela vale mais de 8 milhões de reais e fica assim, só não é nem um vidro blindado, nada. Na verdade é um plástico e desprotegido. Ninguém mexe nada. Israel é um país que não tem criminalidade, a guerra não existe dentro do nosso território. Não se preocupa com isso. Mas bom, falando sobre os amigos de Israel, quero chegar no ponto do Brasil. Porque veja, gente, as relações entre o Brasil e Israel são necessariamente também uma relação de amizade. Uma relação de amizade porque o Brasil não só reconheceu a existência do Estado judaico, mas também o Brasil foi fundamental na recriação do Estado judaico. No dia 19 de novembro de 1947, enquanto o Secretariado-Geral da ONU fazia uma reunião muito importante a respeito da resolução para a Palestina, ou a partilha da Palestina, não um país, mas uma região geográfica, existia o secretário-geral das Nações Unidas, chamado Osvaldo Aranha. E Osvaldo Aranha
ele teve um papel fundamental, não necessariamente um papel de, como algumas pessoas falam, de fazer um voto de Minerva, de desempate para Israel voltar a ser uma nação, um país. Não foi necessariamente assim, mas eu digo que é um papel mais importante do que até mesmo esse suposto voto de Minerva, porque ele foi responsável pela articulação política. Quando ele viu que existiam as abstenções, os estados que votavam contra a divisão, ele decidiu, ok, vamos parar essa votação. Quando eu tiver certeza que Israel tem a maioria dos votos, eu coloco o tema na mesa de novo. E ele articulou politicamente. Quando teve certeza que Israel tinha os votos, aí ele colocou na mesa. E aí no dia 19 de novembro de 1947, a ONU, com uma junção de países, reconhece que, ok, Israel é um estado que deve existir nessa região geográfica. O Brasil tem uma participação muito grande na história do Estado moderno de Israel. Mas não só isso, eu falo que de algum modo também é uma participação bíblica. E eu não vou entrar nos temas necessariamente de que Salomão mandou pessoas para o Brasil e tudo mais. Isso a gente não tem certeza falando sobre o método científico, sobre a academia, mas nós temos certeza sim de uma coisa, de que existe uma linhagem genética, um DNA espiritual e físico no Brasil que está relacionado ao povo de Israel. Com certeza com as tribos perdidas, mas acima de tudo dos novos cristãos. Aqueles judeus que perseguidos pela Inquisição lá em Portugal, eles decidem encontrar um abrigo no novo mundo, que é justamente o Brasil. As grandes navegações foram financiadas por judeus cristãos novos, convertidos à força, que de algum modo eles tentavam esconder o seu judaísmo e vinham para o mais longe possível da Inquisição, que era justamente o Brasil. Pedro Álvares Cabral, ele era um cristão novo, o primeiro a pisar em terras brasileiras como um forasteiro até então, e ter o contato com os indígenas, foi o seu tradutor, que era não só um cristão novo, mas um judeu de nascimento. Um judeu, entre aspas, descobriu o Brasil. A palavra Brasil, como já mencionamos aqui, ela pode vir de barazela de ferro, porque os judeus faziam parte dessa agricultura, do cultivo de cana-de-açúcar, da extração de madeira. Muitas palavras a gente pode falar idioma português utilizado no Brasil e gírias, vêm do hebraico também, né? Pará, Ceará, Pará quer dizer gado, Ceará, vento quente. Mas bom, esse vai ser um vídeo para um outro momento, mas eu quero falar também, é claro, sobre a questão do Barzilai, que muita gente me pergunta aqui. Um dos melhores amigos de Davi era chamado de Barzilai, tá? E Davi, antes de morrer, ele fala que Barzilai esteja sempre assentado à minha mesa, porque ele esteve comigo nos dias difíceis. Bom, e é muito curioso que como que nós chamamos brasileiros hoje em hebraico? Barzilai. Bom, tem um A a mais, mas se escreve em hebraico da mesma forma, sem a vogal, apenas com a consoante. Então você pode ler Barzilai ou Brasilai. Então o que eu costumo dizer é que o Brasil reconheça isso e que Israel também reconheça pelo seu lado, que Brasilai, que os brasileiros estejam assentados sempre à mesa de Israel porque estiveram com eles nos dias difíceis. E bom, o Brasil tem um apoio histórico a Israel e eu espero muito que através de você esse apoio ele continue. E como que você pode fazer isso? De uma maneira muito simples, se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, ativando o sininho das notificações e compartilhando com seus amigos para ser como que um atalaia nas muralhas de Jerusalém. Bom, diz o profeta Isaías, por amor de Sião não me calarei, por Jerusalém não descansarei, até que sua justiça e a sua salvação saiam com uma tocha acesa. Faz parte dessa missão, compartilhando a verdade, sendo como que um atalaia nas muralhas de Jerusalém. Eu espero que, de fato, eu falo isso de coração, que as palavras que Deus prometeu a Abraão, a poucos metros de mim, aqui atrás do Muro das Lamentações, no Monte Moriá, elas mais uma vez venham a se cumprir. Sejam prósperos aqueles que amam e oram por Jerusalém, por Israel, mas que sejam abençoados aqueles que abençoam essa terra. De fato, que eles sejam completamente abençoados. Desde Sião, esse é o meu desejo para você. Claro, também me diz se vocês querem saber as atualizações, o que de fato aconteceu nesse encontro entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump na Casa Branca, o que foi dito na coletiva de imprensa, que vai ser daqui a pouquinho. E aí eu atualizo vocês aqui também, tá? Bom, por hoje é só. Com muito carinho desejo vocês Shalom Uvrachá, Shalom e bênçãos. E até a próxima.